Olá, meus irmãos, minhas irmãs, aqui é o discípulo Diego Freitas em mais um vídeo aqui do nosso canal, do nosso perfil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe grandemente, amém? Hoje eu quero falar para você um pouquinho sobre o Espírito Santo, exato. O Espírito Santo, ao qual muitos de nós ouve falar há muito tempo, até mesmo para quem já leu a palavra desde Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai ver que em várias passagens, vários textos, tem ali a menção do Espírito Santo. Por exemplo, quando Jesus é batizado por João Batista, no momento do batismo, ou após de Jesus descer as águas e voltar, quando ele volta, o Espírito Santo aparece em formato de pomba, certo? Você vai ver também o Espírito Santo aparecendo quando Jesus está no monte. Você vai ver também o Espírito Santo aparecendo quando Jesus ele fala do Espírito Santo em João. No livro de João, Jesus fala que o Espírito Santo ele é o nosso consolador e também fala que é o nosso amigo. Exato. Então você vai ver Jesus falando do Espírito Santo, você vai ver Jesus falando qual é a missão, qual é a obrigação, qual é o trabalho do Espírito Santo. Exato, certo? E para nós, nos dias de hoje, tem muitas religiões que dão alguns nomes diferentes para o Espírito Santo. Por exemplo, tem religião que chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Exatamente, você vai encontrar o Espiritismo falando do Espírito Santo como Espírito da Verdade. Você vai ver também o Budismo falando do Espírito Santo e citando que existe um Espírito superior, a qual este Espírito ele é inferior apenas ao Deus Pai e ao Deus Filho. No budismo você vai ver Buda falando sobre isso. Você vai ver também na católica, por exemplo, você vai ver ensinamentos falando que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas, Diego, como assim as outras religiões falam do Espírito Santo, mas não ensinam sobre ele? Irmão, ensinar sobre o Espírito Santo, até nós, cristãos ou quem frequenta as igrejas evangélicas, sabe muito bem que fala muito e muito pouco do Espírito Santo nos cultos das igrejas evangélicas. Estou tirando fora a católica e outras religiões, somente a religião evangélica. Exatamente. Vou citar para você, por exemplo, Assembleia de Deus, Deus e Amor, a igreja do R.R. Soares e outros, Pregadores Universal e assim por diante. Várias outras igrejas também internacionais e várias outras denominações evangélicas. Tem as pentecostais e as neopentecostais e tem também as tradicionais e assim por diante. Todas acreditam no Espírito Santo, mas pouquíssimas trabalham com a intimidade com o Espírito Santo. Poucas ensinam, poucas falam, poucas se importam com a questão do Espírito Santo. Exato. Por exemplo, você vai ver igrejas pentecostais. Vou te dar um exemplo de grandes igrejas que, na minha opinião, é pentecostal. Tá? Para mim, o maior exemplo de igreja pentecostal, de igrejas conhecidas, é a Deus e Amor. Sim, fala assim, Diego, mas a Assembleia de Deus é pentecostal, a igreja ciclana é pentecostal, fulana é pentecostal, por exemplo, a plenitude do poder de Deus é pentecostal. Sim, mas se você pega a Deus e Amor, por que para mim ela é a maior exemplo como pentecostal? Por quê? Ela é puramente uma igreja que acredita nas línguas estranhas, acredita nos dons, dom de profecia, revelação, dom de cura, dom de libertação e assim por diante. E vários outros dons, certo? Não vou citar todos os dons aqui não. Mas você olha para a plenitude do poder de Deus, por exemplo, você vai ver que é uma igreja pentecostal, mas que também tem costumes judaicos. Ou seja, é duas coisas misturadas, que na minha opinião, ok? Ela é uma igreja
que trabalha no meio pentecostal, acredita nos dons, acredita no Espírito Santo, mas também mistura um pouco da religião judaica, ok? É só você assistir os cultos aí da plenitude do poder de Deus que você vai ver, ok? Existem as igrejas neopentecostais, que são as igrejas que acreditam no Espírito Santo, acreditam nos dons, mas elas trabalham com simbolismo. Exatamente. O que são simbolismo? Você pega, por exemplo, a Mundial do Poder de Deus, Universal do Poder de Deus, acho que é esse o nome. Você vai ver também a Igreja Internacional da Graça, que é a do missionário R.R. Soares. Essas três igrejas, na minha opinião, são as maiores representantes do neopentecostalismo. Exato, neopentecostalismo são os pentecostais, mas que trabalham no meio de símbolos, simbologias ou até mesmo objetos sagrados. No pentecostal, por exemplo, na Deus e Amor, não existe isso, você não vai ver, certo? Você não vai ver, por exemplo, o pessoal da Deus e Amor, pelo menos até agora. Tá? Eu não estou acompanhando muito após a morte ali do líder da Deus e Amor, né, o Davi Miranda. Eu parei um pouco de acompanhar a Deus e Amor. Mas até quando a liderança estava com o pastor Davi Miranda, enquanto estava com ele não aceitava simbolismo. Você não via, por exemplo, eles vendendo ou abençoando, ou falando que para você ser abençoado, você precisa adquirir um chaveiro de peixinho, um chaveiro de bloquinho, um tijolinho baiano que representa a queda das muralhas. Você não vai ver ele vendendo não, né? Porque eles não vendem, né? Eles falam assim, eu aceito uma doação de R$1.000 e em troca eu te dou te presenteio, vou te abençoar com um chaveiro do bloquinho que representa a queda das muralhas. Vou te dar um chaveirinho de peixinho que representa a multiplicação de peixes. Ou então eles te dão um chaveirinho de um pão que multiplica que representa a multiplicação de pães e peixes. Não, porque eu vou te dar um chaveirinho que ele tem um formato de um cajado, aonde representa a abertura do Mar Vermelho. Por quê, irmão? Moisés tocou nas águas com o cajado, então representa para você. E esse cajado, se você colocar na chave da sua igreja não, da sua casa, ele vai abrir os seus caminhos. Tô dando ideia para eles até fazer chaveirinhos novos aí, né? Você vai ver também na igreja neopentecostal, por exemplo. Deixa eu ver aqui uma outra coisa, né, que tem nas igrejas neopentecostais. Você vai ver, por exemplo, uma igreja, vamos citar nomes, que todo mundo sabe, né? Universal não, Mundial do Poder de Deus. Mundial do Poder de Deus tem a toalhinha, não é? A toalhinha, setuma bem, você tem várias coisas escritas lá. E você vai ver que essa igreja do Valdomiro Santiago, ele usa a toalhinha como fosse um símbolo para estimular a sua fé. Exato. Eu estou falando que é errado? Não. Eu estou falando que existem igrejas neopentecostais e pentecostais. Eu falei, Deus é amor, até onde eu conheço, não tem símbolos. Ele não vai te dar um chaveirinho, uma toalhinha, ele vai a Deus é amor tem um costume, já eu vou falar das outras, tá? Mas representante da pentecostal, na minha opinião, Deus é amor. Então a Deus é amor, ela tem um costume que o quê? Você pode chegar lá e trazer na igreja até o pastor, até o líder, você vai ter ali, ele fala assim, olha, me traz uma toalha, me traz uma camiseta, me traz uma peça de roupa, me traz, por exemplo,
a vestimenta, né, que você coloca no travesseiro, ou pega o lençol da cama do seu filho, traz aqui que eu vou orar. Então, eles trabalham isso, garrafa de água, por exemplo. Traz a garrafa de água no culto e nós vamos orar pela garrafa e você vai ser abençoado, você vai ser curado, você vai ser transformado, o demônio vai sair da vida do seu filho através da oração na garrafinha de água. Aí você fala, Diego, isso daí é símbolo? Não, isso não é símbolo. Por quê? Eu não estou pegando algo que representa a Bíblia e falando que eu vou te dar e isso aqui vai te abençoar. Não é isso que eles fazem, ok? A igreja pentecostal não acredita em símbolos. Por quê? Você pega passagens bíblicas, por exemplo. Vamos só nos 4 evangelhos. Você viu Jesus dando algo para alguém e falando, olha, isso aqui vai curar a sua filha? Isso aqui vai repreender o demônio do seu filho? Isso aqui vai te curar? Isso aqui vai te transformar? Você viu Jesus fazendo isso? Não. Então o pentecostal raiz, ele não acredita em símbolos, mas ele acredita que você pode orar por algo e aquele algo que representa a pessoa vai transformar a vida daquela pessoa. Entendeu? Então, o pentecostal acredita nisso. E para mim, o maior representante, como eu falei, é a Deus e Amor, nos dias de hoje. Ah, Diego, mas tem várias igrejas. Sim, as maiores, as mais conhecidas. Para mim, a Deus e Amor é a representante do Pentecoste, ou do pentecostal, certo? Eu vou falar agora da neopentecostal. Por exemplo, foi como eu falei, tem igreja que pega um símbolo, pega um chaveirinho, pega um peixinho e várias outras, toalhinha, por exemplo, a Mundial do Poder de Deus usa muito isso. Você vai ver, por exemplo, na Universal. Na Universal, eles trabalham muito voltado na questão espiritual, por exemplo, sessão de descarrego. Eles oram, demônio se manifesta, eles têm o costume de conversar, de bater um papo ali com o demônio, para descobrir aonde aquele demônio está. Aonde aquele demônio está agindo. Pelo menos é isso que eles justificam a conversa com os espíritos malignos, ok? Como eles chamam, espírito maligno, espírito imundo e assim por diante. Calma que nós estamos falando do Espírito Santo, ok? Vou chegar no Espírito Santo. Estou apenas trazendo para você um pensamento, uma lembrança dos representantes pentecostais que nós temos hoje, das igrejas que acreditam no Espírito Santo. Já já eu vou citar nas igrejas, citar e falar das igrejas que acreditam no Espírito Santo, mas essas igrejas, elas não trabalham na área pentecostal. Elas respeitam o Espírito Santo, elas acreditam no Espírito Santo, mas preferem servir a Deus de uma outra forma. Já já então vamos entrar, ok? Que são as igrejas tradicionais. Vamos à igreja neopentecostal. Então foi como eu falei, Mundial do Poder de Deus, o maior representante da igreja Mundial do Poder de Deus é a toalhinha, se tu uma bênção. Você vai ver na Universal e na Internacional da Graça, que é a do R.R. Soares, e a Universal do Bispo Macedo. Você vai ver que nessas duas igrejas você tem símbolos. Foi como eu falei da Universal. Eles têm a sessão do descarrego, onde você vai lá e você acha que tem um demônio na sua vida, ele vai repreender, ele vai expulsar o demônio e vai pôr aquele demônio fora do seu corpo. Ok? Em alguns casos, ele vai te dar também um símbolo, um chaveirinho, uma peça, tipo um objeto, que você vai pôr na sua casa. Você sabia que a Universal, existem campanhas na Universal, a qual eles entregam um quadro, né, um objeto que você põe na porta da sua casa e aquilo ali não vai permitir que espíritos malignos entrem na sua casa. Exato. Basta você dar uma pesquisada aí na internet que você vai ver que isso existe. Você vai ver também, por exemplo, a igreja Plenitude do Poder de Deus. Para mim, ela também é uma representante, tá, do neopentecostalismo. Exato. Entre mundial, internacional e a universal, essas três igrejas são as maiores representantes do neopentecostalismo. Para mim, em quarto lugar, vem a plenitude.
Só que a plenitude é um pouco mais radical. Exatamente. A plenitude, esqueci o nome do bispo lá, do apóstolo, né? Apóstolo é Agenor Duque. Você vai ver o Agenor Duque, tem vídeos na internet que o Agenor Duque, nada mais, nada menos, está com um martelo, que eu falo que é o martelo do Thor, a qual ele pega aquele martelo e ele fala assim, em quem eu encostar este martelo, será abençoado, receberá a cura, a vida será transformada. Tem vídeos na internet, no próprio canal no YouTube da Plenitude do Poder de Deus, tem a campanha lá que ele faz, acho que uma vez ao ano, a qual ele faz isso, e ali você vai ver cenas, só que, vamos lá, vamos abrir aspas, ele, por exemplo, faz essa campanha, e ele traz pessoas, para a pessoa se aproximar, tem que pagar. Não é pagar, Diego, é oferta. Tá certo. Se você acredita nisso, ok. Mas vamos lá. Ele fala assim, não, para você ser tocado pelo meu martelo, o meu martelo aqui, ó, vou encostar o martelo na sua cabeça e você vai ser curado. Mas tem que trazer oferta. Ele coloca ou um tecido, ou ele coloca uma arca, né, que representa a oferta. A pessoa chega lá na frente e vai pondo. Só que começa tudo pelo valor X. Por exemplo, a maioria começa R$1.000. Então, irmão, traz pra gente aqui R$1.000. Quem trouxer R$1.000, eu vou encostar o martelo na sua cabeça e você vai ser abençoado, você vai ser curado. Vamos lá, R$1.000. Ele espera, a pessoa vem. Depois ele fala, quem tiver 500, a pessoa vem. Quem tiver R$100, quem tiver R$50, quem tiver R$10, e ponto, certo? Ou seja, eu vou te abençoar através do símbolo que é um martelo, ok? E esse martelo, se você tiver fé, você vai ser curado. Aí você me fala assim, Diego, eu já vi isso, realmente é real, é verdadeiro, certo? Vamos falar um pouquinho da Universal. A Universal também tem isso. Tem isso aí também. Tem vários, não vou dizer vários absurdos, porque cada um tem a sua fé. Não estou aqui falando mal da Universal, não estou falando mal de nenhuma igreja. Estou citando para você a maneira que eles trabalham com o Espírito Santo, ou supostamente o Espírito Santo mandou os líderes daquelas igrejas fazerem aquilo para que as pessoas sejam abençoadas, recebam o que elas querem através do símbolo. Ou seja, Plenitude tem o martelo. A Universal tem, por exemplo, sessão de descarrego de sexta-feira, se vestem de branco, ficam todo mundo de branco lá. Eles vão orar por você, vão repreender o demônio manifesta, eles vão conversar com o demônio e assim por diante, ok? Você vai ver na Mundial, como eu citei, o maior representante, o maior símbolo que a Mundial trabalha é a toalhinha, ok? Agora vamos falar, por exemplo, da Internacional da Graça, missionário R.R. Soares. O missionário, ele trabalha muito na questão da oração, ele ora e pessoas recebem curas. Mas também existem campanhas em datas específicas na Internacional da Graça, a qual eles trabalham com símbolos. O maior representante de símbolo de peixe, chaveirinho de peixe, chaveirinho de bloco, chaveirinho de... tipo assim, de coisas que simbolizam, né? De pombinha, pomba branca, representam alguns temas bíblicos, alguns temas até mesmo do cristianismo, né? Que Jesus fez, por exemplo, Jesus multiplicou pão e peixe. Eles têm um chaveirinho do pão e do peixe. Ah, porque a Bíblia fala da derrubada, ou porque caiu a muralha de Jericó. Eles têm um chaveirinho que tem um bloco, um tijolinho que representa isso e assim por diante, ok? Então, essas são as igrejas neopentecostais. Tem muito mais que poderíamos citar aqui, mas eu quero vir até aqui. Citei para você Deus é Amor, que para mim é a maior representante pentecostal. Temos a neopentecostais, que para mim as representantes são Universal, Internacional, Mundial e a Plenitude, ok?
Agora vamos entrar nas igrejas que elas nem são pentecostais e nem são neopentecostais. Elas são as igrejas conhecidas como igrejas tradicionais. Exatamente. Igrejas tradicionais, nada mais, nada menos, são igrejas que elas acreditam no Espírito Santo. Ele existe. Mas, por exemplo, a Batista tradicional. Batista tradicional é uma das maiores representantes das igrejas tradicionais, que elas não têm reteté, eles não pulam, não rodam, como tem na Deus e Amor, por exemplo. Eles não têm, por exemplo, o dom da profecia, dom de profecia. Diego, não, na Batista tradicional tem o dom de profecia. Ele tem o dom de profecia dentro de determinadas regras. Se não for nessa regra, eles não concordam, eles não aceitam. Por exemplo, na igreja batista tradicional, ela não aceita que você fale em línguas estranhas sem ter um tradutor. Exatamente. Você não pode falar em línguas e só isso. Não, tem que ter, o Espírito Santo tem que levantar alguém para estar traduzindo o que está sendo dito em línguas estranhas. Ok? Deixa eu arrumar aqui só, que tá um pouquinho torto. Entendeu? Então, a batista tradicional, por exemplo, fora outras, tá? Fora outras, eles não aceitam que você fale em línguas estranhas sem ter um tradutor. Por exemplo, o que é isso, para você que não conhece? Você está ali falando em línguas estranhas. E, naturalmente, tem que ser levantado pelo Espírito Santo alguém que, enquanto a pessoa A está falando em línguas estranhas, a pessoa B vai falar em português tudo que a pessoa A está falando em línguas estranhas. Entendeu? E aí se transforma no dom de revelação. Exatamente. A pessoa pega esse dom de línguas e o outro tem um dom de revelação ou também de tradução, alguns chamam isso, mas eu prefiro chamar de revelação. O dom de revelação você pega e ele vai revelar o que está sendo escrito ou dito pela pessoa que está falando em línguas estranhas. Ok? Na batista tradicional eles aceitam essa linguagem do Espírito Santo, de falar em línguas, dentro dessa regra. Se não for dentro dessa regra, eles simplesmente não aceitam. E em alguns casos eu conheço pessoas que foram barradas, foi pedido para sentar. Ou seja, a pessoa estava em pé, falando em línguas estranhas, e a pessoa, um representante da igreja, chegou e falou: irmã, senta. Senta porque você não está sendo usada pelo Espírito Santo. Porque ninguém se levantou para traduzir o que a pessoa estava sendo dita, ou estava sendo dito pela pessoa, certo? Agora vamos entrar também, por exemplo, igrejas tradicionais, a maioria eles acreditam na teoria, nos dons do Espírito Santo, mas poucas aceitam o Espírito Santo ter liberdade em suas igrejas. Exato. Por exemplo, a igreja batista tradicional e outras igrejas tradicionais, eles não têm a liberdade de profecia, revelação, até mesmo cura dentro dos seus cultos. Eles acreditam que o Espírito Santo pode curar uma pessoa, mas a maioria não tem uma sessão, um momento do culto para orarem pela cura, por libertação. Eles não têm cultos de repreender demônios, por exemplo, igual a Universal tem. Não tem. A Deus e Amor também tem cultos a qual eles oram para repreender demônio de pessoas, repreender os vícios e assim por diante. Então a Deus e Amor também tem, a Universal, por exemplo, também tem, a Mundial também tem, a Internacional também tem, a Plenitude também tem, e as igrejas tradicionais não têm isso. Elas não fazem esse tipo de culto. O culto da igreja tradicional, da Batista e outras, você vai ver que segue uma linha fixa. É uma linha fixa. O culto, todos os cultos são parecidos. Então, se é um culto de estudos, então vai ter uma linha que eles seguem do começo ao fim, eles não aceitam ser interrompidos. O culto, a liturgia, acho que é isso que eles chamam lá, não pode ser interrompida em momento algum.
Não. Se a nossa sequência é oração, canta os louvores e traz a palavra, eles não aceitam que essa sequência seja quebrada. Não. Eles não aceitam isso, eles não oram por cura, por libertação e assim por diante. Essa é a maneira de trabalhar das igrejas tradicionais. Agora entramos na Assembleia de Deus, por exemplo. Para mim, a Assembleia de Deus, ela não é nem uma igreja tradicional, ela não é uma igreja pentecostal e nem é uma neopentecostal. Exato. Por quê? A Assembleia de Deus, quando eu falo Assembleia de Deus, eu vou citar duas, que são as maiores, são as representantes, Madureira e Belém. Exato. Ah não, Diego, mas tem a Assembleia de Deus fulanas. Meu irmão, existem, para você que não sabe, existem mais de mil, repito, mais de 1000 representantes, ministérios dentro do nome Assembleia de Deus. Exatamente. Por exemplo, se você for na cidade que você mora, não importa a cidade que seja, você anda na cidade, anda em todas as ruas, você vai ver a Assembleia de Deus Madureira e a Assembleia de Deus Belém. Além disso, você vai ver a Assembleia de Deus Campo Fulano de Tal, ou a Assembleia de Deus, por exemplo, eu moro em Poá, certo? Poá é um município do estado de São Paulo. Existem igrejas em Poá, que é a Assembleia de Deus Ministério Poá. Aqui próximo existe a cidade de Suzano, município de Suzano. Existe a igreja Assembleia de Deus Suzano. Existe também o município de Mogi das Cruzes. Existem igrejas, ministérios próprios, Assembleia de Deus, Ministério Mogi das Cruzes. Existe também, aqui perto, um município chamado Itaquaquecetuba. E você vai ver, existe a Assembleia de Deus, Ministério Itaquaquecetuba. E assim por diante. Existem vários ministérios dentro do nome Assembleia de Deus. Deus e Amor, Universal, Internacional, Plenitude do Poder de Deus, são igrejas com marcas. São marcas registradas, a qual ninguém pode usar o nome, por exemplo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Acho que é esse o nome, né? Então, ninguém pode usar. Já a Assembleia de Deus pode usar liberado, porque o nome Assembleia de Deus, ele virou um nome comum. Mas que dentro deste nome Assembleia de Deus existem dezenas, milhares, centenas de representantes. Ok? Foi como eu falei. Mas vamos falar da Madureira e do Belém. Muita gente acha, ou chama, ou fala que a Madureira e o Belém são igrejas pentecostais. Exato. Só que, você já viu, por exemplo, na Assembleia de Deus, Belém ou Madureira, o reteté, por exemplo, pulando, rodando, sapateando, igual tem nas igrejas pentecostais? Não, você não vai ver isso lá. Você já viu o dom de profecia sendo algo comum na Assembleia de Deus? Não, você não vai ver isso lá. Ah não, Diego, mas lá eles falam que o dom de profecia é o dom da palavra. Irmão, são coisas diferentes. A Assembleia de Deus, Madureira e Belém, trabalha muito com o dom da palavra. Exato, o dom da palavra. Quem tem o dom da palavra são os líderes, os pastores dessas igrejas. Então, o pregador, quando ele está pregando, no momento da pregação, eles não aceitam de forma alguma, em nível nenhum, que o pregador seja interrompido por alguém que está sendo usado pelo Espírito Santo com o dom de profecia. Não aceita. Por quê? A Igreja Assembleia de Deus, Madureira e Belém, tá? São igrejas que falam assim, o pregador, quem está trazendo a mensagem, ele é o profeta. Ele está profetizando. Então, como que o Espírito Santo vai usar alguém em profecia no meio da mensagem, sendo que a profecia, a mensagem, o Espírito Santo está usando o pregador? Ou seja, quem está com o microfone, estou aqui, o microfone na minha mão. Então, se eu estivesse num culto da Assembleia de Deus nesse exato momento, pregando com o microfone na mão e pregando, eles não aceitam, em hipótese alguma, que alguém interrompa a mensagem para transmitir uma profecia.
Eles não aceitam que o Espírito Santo use uma pessoa para profetizar no meio da mensagem, no meio da pregação, de jeito nenhum. Porque o representante, o profeta, quem está profetizando neste momento é o pregador. Pregador, por exemplo, que nem agora. Eu estou aqui pregando. Se eu estivesse na Assembleia de Deus, não poderia, em hipótese alguma, alguém se levantar para profetizar no meio da mensagem. Ok? Daí você me fala assim, Diego, mas eu conheço pastores que aceitam isso. Sim. Existem pastores que conhecem o que está escrito lá em 1 Coríntios, né? No livro de Coríntios fala, quando alguém, se não me engano foi Paulo diz assim, quando alguém estiver pregando ou falando, e alguém for usado em profecia, no dom de profecia, quem está falando, cale-se, fique quieto e ouça a profecia que o Espírito Santo está trazendo, usando alguém que não necessariamente possa ser o preleitor da noite. Só que eu conheço pastores da Assembleia de Deus que eles pegam esse texto de 1 Coríntios e falam que é ao contrário. Paulo falou, se alguém está pregando e o outro alguém, outro irmão, outra irmã é levantada para profetizar, quem está falando, pregando, fica quieto. E ouça o que o Espírito Santo tem a dizer para a igreja. Depois que a profecia terminou, o pregador volta a falar, a pregar. Entendeu? É o que está escrito. Está escrito lá isso. Mas tem muitos pastores que eu conheço que eles falam que não. Paulo disse que se alguém está pregando, esse é o profeta. Esse é a pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo. Exatamente. Então, o grupo, digamos assim, a Assembleia de Deus Madureira e Belém, se você for na essência, lá nas lideranças, certo? Você vai ver que eles falam que o pregador é o profeta, é quem está sendo usado em profecia. Então, se Deus está usando o pregador em profecia, como que ele também vai usar uma segunda pessoa em profecia? Não pode. Existem exceções de pastores da Madureira e do Belém que aceitam que enquanto eles estão pregando, Deus possa usar alguém em profecia. Isso é uma exceção. Mas a regra da igreja, a lei da igreja, não pode. Ok? Agora a gente vai entrar para o Espírito Santo. Se tem para você representante do pentecostal, neopentecostal, tradicional e Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, para mim, ela não se encaixa em nenhum dos três. Ela nem trabalha com símbolos, ok? Ela também não é pentecostal igual a Deus e amor. Ela não é neopentecostal porque não trabalha com símbolos, pelo menos até onde eu sei, ok? Mas a Assembleia de Deus, ela tem muita ligação, hoje em dia, com a Universal. Por quê? A maior representante da teologia da prosperidade é a Universal. Exatamente. A Mundial do Poder de Deus começou a fazer o que a Universal faz, porque o líder de lá veio da Universal. Por isso que eles trabalham muito com dinheiro. A Plenitude, para quem não sabe, o líder da Plenitude, o Agenor Duque, ele veio da Deus Amor não, da Mundial. Ele era um membro da Mundial, chegou a ser pastor lá na Mundial do Poder de Deus, na igreja do Agenor Duque. E a Plenitude, o líder saiu da Mundial. O líder da Mundial saiu da Universal. E todo mundo sabe que a Universal e a Internacional da Graça, Bispo Macedo e missionário R. Soares são cunhados, ok? Se não me engano, o RR é casado com a irmã do Bispo Macedo, certo? Ou seja, todas essas igrejas vieram do mesmo grupo, ok? Já a Assembleia de Deus, ela trabalha muito nos dias de hoje com a teologia da prosperidade. Eu ia falar profecia da teologia. Não. Teologia da prosperidade. Ok? Então, a Assembleia de Deus, hoje,
ela é a maior representante da teologia da prosperidade. Exato. Pelo tamanho, Madureira e Belém, ok? Pelo tamanho das igrejas, elas são representantes nessa área. Agora vamos falar da essência do Espírito Santo, certo? O Espírito Santo, ele é nada mais, nada menos que um representante de Jesus e de Deus aqui na Terra. Por quê? Jesus, os evangelhos falam que Jesus ele veio para o nosso planeta, digamos assim, aqui para a Terra, para o setor carnal. Jesus ele veio, nasceu de uma virgem, todo mundo conhece a história. Jesus ele nasceu, cumpriu a missão dele e foi para o céu. Por quê? Jesus ele foi para o céu porque ele não poderia ficar aqui. Ele tinha que ir para lá porque a missão dele continuava lá. Então, por isso que ele fala, Jesus morre, ressuscita, fica um tempo com os discípulos e depois ele vai para o céu. Só que ele fala, eu vou para o céu, mas o Pai vai enviar a vós o Espírito Santo. Exatamente. Aí é onde acontece o dia de Pentecostes. Sim, tem teólogos que vai falar, não, Diego, dia de Pentecostes era costume dos judeus, era uma festa judaica. Sim, para os judeus, Pentecostes, dia de Pentecoste, tem uma explicação, tem uma festa, representa tal coisa. Para os cristãos, o dia de Pentecostes representa a descida do Espírito Santo. No livro de Atos fala que as pessoas que receberam o Espírito Santo pulava, sapateava, falava em línguas estranhas, pessoas ali das cidades judaicas onde os representantes, os discípulos, os seguidores de Jesus estavam, eles falavam que aquele povo estava bêbado. Muitos judeus achavam que os discípulos de Jesus e os seguidores de Jesus estavam bêbados. Por quê? E ninguém entendia o que eles falavam, porque o judeu não tem costume de falar em línguas estranhas. O judeu não tem costume de pular, rodar e sapatear, com exceção apenas de festas judaicas. Para você que não sabe, na festa de casamento judaica, a festa ela dura vários dias. E enquanto está tendo a festa, eles estão bebendo, eles estão dançando e assim por diante. Ok? Então, não existe no meio dos judeus um momento de alegria, de pular, rodar, sapatear, falar em línguas estranhas. Isso não existe. O judeu não faz isso. Exatamente. Agora, isso é uma representação apenas dos cristãos. Por quê? No dia de Pentecoste é uma data muito importante para os cristãos, certo? Quem é pentecostal conhece muito bem como foi a descida do Espírito Santo. Sabe como foi? Jesus falou, vocês vão ficar orando, vocês vão ficar buscando por 40 dias. E a Bíblia diz que no 40º dia, ou seja, no dia de número 40, o Espírito Santo desceu. E Jesus disse, não saiam daqui, não saiam de Jerusalém, se não me engano é esse que Jesus fala. Jesus fala, não é para sair daqui enquanto vocês não forem revestidos do céu. Enquanto vocês não forem revestidos do céu, não é para sair de Israel ou de Jerusalém, ok? Então, quando eles são revestidos no livro de Atos, ali então a Bíblia diz que depois da descida do Espírito Santo, o Espírito Santo guiou alguns para as cidades de Israel mesmo, e teve pessoas que foram enviadas pelo Espírito Santo para outros países. Exato. Então, pessoas que simplesmente não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foram os discípulos que enviaram pessoas. Não. Você vai ver, é só ler. Você vai ver que o Espírito Santo, ele revestiu aquelas pessoas e o Espírito Santo disse, vocês vão para tal país, vocês vão para tal cidade. E ali aconteceu isso. A história também diz
que aconteceu isso lá nos Estados Unidos, que teve a descida do Espírito Santo, a qual pessoas foram revestidas pelo Espírito Santo e depois disso elas foram enviadas para vários países para evangelizar esses países, incluindo o Brasil. Nós sabemos que o Brasil, ele foi o destino de 2 homens, a qual eles iniciaram a Assembleia de Deus no Brasil, lá em Belém do Pará, se não me engano foi isso. Eles foram para lá, eles têm 2 nomes bem estranhos lá, eu esqueci agora, Gularvinde e um outro. Eles vieram, esses 2 homens, se você for ver a história, eles estavam no avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, da Rua Azusa. Eu estava com medo de esquecer o nome lá. A Rua Azusa é a maior representante da descida do Espírito Santo nos nossos dias. Sim, existe vários. Na Suécia, por exemplo, também tem uma data a qual o Espírito Santo desceu lá, revestiu pessoas e muitos viraram missionários. Exato. Mas a Rua Azusa, ela representou muito isso para nós brasileiros principalmente. Por quê? Esses 2 homens estavam lá na Rua Azusa quando teve a descida do Espírito Santo. Segundo a história da Rua Azusa, esses 2 homens foram tocados pelo Espírito Santo e o Espírito Santo disse: vocês 2 vão para o Brasil, vocês vão evangelizar o Brasil. E segundo a história da Rua Azusa, várias outras pessoas foram enviadas para outros países. Diego, quem foi que enviou eles? Quem foi que enviou? Quem enviou, quem falou para eles irem, não foi o pastor da Rua Azusa, não foi o líder daquela denominação, não. Quem enviou eles foi o Espírito Santo. Exatamente. E ali, vamos para Mateus capítulo de número 10. Jesus fala assim, Mateus 10, vá, preguem o reino. E Jesus fala ainda, eis que eu vos dou poder sobre demônios, sobre doenças, sobre a morte, e vocês farão milagres. Só que Jesus falou para pregar o reino, certo? Mas vamos lá. O Espírito Santo, lá em João, você vai ver que Jesus fala que o Espírito Santo seria enviado como consolador. O que é consolador? Consolador não é só o ombro amigo. Quando você está chorando, você vem aqui e deita, Diego, eu estou passando por problemas difíceis, estou passando por dificuldades, e eu vou te aconselhar. Conselheiro não é só quem aconselha, mas Jesus ele fala que o Espírito Santo, que é o Consolador, que conselheiro e consolador para mim é a mesma coisa. O Consolador, ele iria nos guiar e nos lembrar, certo? Nos lembrar do que Jesus ensinou. Então Jesus falou, ei, vocês vão pregar o Evangelho, pregar o reino, vão ensinar pessoas. Jesus falou, fazei discípulos. Jesus falou, curai pessoas. Jesus falou, ressuscite pessoas. Jesus falou, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês farão obras maiores do que a que eu fiz. Jesus falou que se você tiver fé, você pode fazer maravilhas. Jesus falou que nós temos que orar, que temos que jejuar, que temos que ler a palavra, e isso tudo que Jesus ensinou nos 4 evangelhos, Jesus fala que o Espírito Santo, a principal missão, a principal obrigação, o principal propósito do Espírito Santo é nos lembrar dos ensinamentos de Jesus. Exatamente. Então Jesus deixou claro que a missão do Espírito Santo era qual? Lembrar os ensinamentos de Jesus. Batismo no Espírito Santo, Diego, é válido? Lógico. O batismo no Espírito Santo é nada mais, nada menos que uma representação nos dias de hoje da descida do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, no livro de Atos. Dons do Espírito Santo, Diego, existe? Claro que existe. Paulo vai falar dos dons, ok?
E você vai ver também Paulo falando dos dons do Espírito Santo. E também Paulo fala outras coisas do Espírito Santo também. Mas vamos falar agora dos dons do Espírito Santo. Existem pessoas que nascem com dom, mesmo sem ter o Espírito Santo. Isso é polêmico, né? Existem pessoas que nascem, não têm o Espírito Santo, não buscam o Espírito, não conhecem o Espírito Santo, mas eles têm dons. Por exemplo, você vai ver o Michael Jackson. Vamos falar do Michael Jackson. O Michael Jackson, ele tinha um dom. Ou estou falando porque ele tinha, né? Porque ele faleceu, morreu. O Michael Jackson tinha um dom? Alguém pode falar que Michael Jackson não tinha um dom? Não dá, irmão, para falar isso. Ele tinha um dom, sim, senhor. Vamos lá. Por exemplo, você vai ver pessoas, né? Por exemplo, o inventor do avião, né? Esqueci o nome dele. Né? Você vai ver o inventor do avião. Ele tinha um dom? Sim ou não? Sim. Aquele homem, até hoje, muita gente se surpreende. Estou falando do brasileiro, Santos Dumont. Lembrei do nome dele. Todo mundo, muita gente fala, muitos representam e falam assim, aquele cara, ele tinha um dom especial. Ele inventava as coisas muito fácil. Ele conseguia resolver problemas que na época dele era impossível resolver. Você vai ver também, por exemplo, representantes, pessoas que inventaram, por exemplo, Henry Ford, certo? O inventor do carro. O carro a qual você utiliza hoje, ele é representado. Olha, quem foi que inventou esse carro? Henry Ford. Esse cara era cristão? Ele era pentecostal? Ele tinha o Espírito Santo? Não, irmão, não tinha. Mas tinha dom. Ok? Então, existem pessoas, todos nós nascemos com um dom. Nascemos com um dom. Agora vamos entrar para o Espírito Santo. Existem pessoas que vão buscar o Espírito Santo, aí você vai receber o dom do Espírito Santo. Qual é o dom do Espírito Santo? Depende. Existem pessoas que vão receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai usar ela em todos os dons. Revelação, visão, profecia, palavra, louvor e outros dons. O Espírito Santo vai te usar de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, vamos supor que o Espírito Santo, ele quer curar alguém. E se você conhece o Espírito Santo, tem intimidade com o Espírito Santo, ele vai pegar você e vai tocar em você. Ei, vai naquela pessoa ali, vai nela, e abraça ela, e ore por ela. Você vai sentir isso. E se você tem intimidade com o Espírito Santo, você tem convicção que é o Espírito Santo falando com você. Então você vai pegar ali e vai lá orar por aquela pessoa, e aquela pessoa vai ser curada, porque você foi enviado pelo Espírito Santo. Assim como Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2 em Mateus 10, certo? Em outros pontos dos evangelhos, Jesus também manda os discípulos dele, mas do jeito que Jesus enviou, o Espírito Santo também envia pessoas para orar por uma pessoa, ela vai receber uma cura. Muitas vezes alguém orou assim: Deus, se o Senhor está me ouvindo, manda alguém no meu trabalho vir me abraçar, ou vir falar algo do Senhor para mim. Se o Senhor está me ouvindo, manda alguém enviado pelo Senhor para confirmar isso. Aí de repente você está no seu trabalho, trabalhando, sei lá, de repente você é uma empregada doméstica, você é um trabalhador de internet, de escritório, de fábrica, você é cozinheira, ou você às vezes é um Uber, um taxista, e você está lá trabalhando. Por exemplo, você que é taxista ou você que é motorista da Uber, você está lá trabalhando, você vai buscar um passageiro, e de repente aquele passageiro toca no seu ombro e fala assim: olha, Deus está te ouvindo, Deus mandou te falar que você orou pedindo para Ele uma resposta das suas orações, e Ele manda te dizer: sim, Ele está te ouvindo, sim, Ele está com você, sim, Ele vai
fazer aquilo que você pediu. Só tenha fé e tenha paciência. Você está lá trabalhando numa empresa, na máquina, você é lá um operador de máquina, e de repente chega alguém, toca em você e fala assim no seu ouvido: Deus mandou te dizer que Ele está te ouvindo. Você pediu, Deus, manda alguém, fala através de alguém, que se o Senhor está me ouvindo ou não, me mostra se o Senhor está comigo ou não, me estimula a minha fé, Deus, para mim saber que o Senhor está me ouvindo, me manda alguém. E o Espírito Santo manda alguém. Então, irmãos, é dessa forma que o Espírito Santo trabalha. Ele vai olhar e falar assim: olha, eu preciso de alguém para ser usado no dom de revelação. Eu preciso de alguém para ser usado no dom de visão. Eu preciso de alguém para ser usado no dom de cura. Por exemplo, uma pessoa está numa igreja, numa praça, num local, e de repente ela ora: Senhor, me cura. Traz a cura para a minha vida. Me cura, Senhor. E de repente você está lá do outro lado, numa rua, andando, tem uma praça, e você sente, olha, atravessa a praça e vai num banco tal. E você vai lá, você sente. O Espírito Santo fala: vai lá e faz isso. Você atravessa a rua, entra na praça e de repente visualiza uma pessoa sentada no banco dessa praça. E de repente o Espírito Santo fala: vá lá e fala para ela. Fala com ela. Você vai lá e você vai falar exatamente o que o Espírito Santo mandar. E de repente o Espírito Santo fala para você assim: fala para ela que eu estou entrando dentro do corpo dela. A minha unção está descendo dentro do corpo dela. Eu estou curando, estou libertando, estou transformando a vida dela. E se ela tiver fé, ela vai ser curada agora, em nome de Jesus. E em alguns casos, o Espírito Santo vai pedir para você falar para aquela pessoa repetir uma oração. E a pessoa vai ser curada através do dom do Espírito Santo. O Espírito Santo precisava de um representante para acionar o dom de cura. E você foi essa pessoa que foi o transmissor, o carro-chefe que curou aquela pessoa. Entendeu? Em alguns casos, o Espírito Santo vai precisar de alguém para revelar algo. Exato. De repente, o Espírito Santo vai te mandar em alguém e falar: fala para ela isso, isso, isso. Por exemplo, de repente o Espírito Santo manda você falar para alguém assim: fala para ela que eu vi ela às 6 horas da manhã, de joelhos no pé da cama dela, orando, pedindo para que eu libertasse o filho dela das drogas. E você vai falando. Só ela sabe disso. Só ela estava no quarto. Ela não sabe, ninguém sabe, digamos assim, do que ela fez. Só ela estava em casa, só ela estava no quarto, ela orou, e exatamente isso o Espírito Santo manda você falar, e a pessoa fala: como que você sabe? Como? Isso é nada mais, nada menos que o dom de revelação aflorando em você. O dom de visão, por exemplo, também. Acontece em alguns casos do Espírito Santo mandar alguém e falar assim: vai lá e fala para a pessoa que ela estava hoje ao meio-dia sentada numa cadeira na cozinha da casa dela, na hora do almoço. Ela estava comendo arroz, feijão e bife frito com refrigerante Guaraná Antártica, por exemplo. Ela estava sozinha. Enquanto ela estava se alimentando, ela estava chorando, falando para o Espírito Santo, pedindo para Deus ajudar ela a resolver o problema que ela tem. E você vai falando, ou seja, você fala assim: olha, eu vi quando você estava sentada numa cadeira na cozinha da sua casa, você estava comendo arroz, feijão e bife com refrigerante Guaraná Antártica, e ele vai te dando detalhes. Isso é o dom de visão, certo? Quando você chega e fala: eu vi. Irmã, por exemplo, você chega em alguém e fala assim: irmã, eu vi você assim, 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 comendo isso, 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 bebendo isso, 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 e você estava
chorando, derramando lágrimas, sozinha na sua casa, e você pedia para o Espírito Santo, cura meu filho, liberta meu filho, tira meu filho das drogas. Eis que eu te digo, eis que estou entrando na vida do seu filho, curando o seu filho, libertando o seu filho, transformando o seu filho, porque eu vi e ouvi e vou fazer o que você me pediu. Esse é o dom de visão. Aí existe o dom de profecia, o dom de revelação, o dom da palavra, existe o dom do louvor. Irmão, se eu for falar aqui só do dom da palavra, você vai ver que eu vou ficar aqui 1 hora. Esse vídeo já deu 55 minutos. Eu estou falando para você sobre o Espírito Santo. Exato. Diego, eu ouvi tudo que você falou. Eu cheguei até aqui, Diego, através de um corte. Eu vi um corte seu lá no Instagram, no TikTok, sei lá onde que você viu, no Facebook ou no YouTube. E Diego, eu gostaria de receber o Espírito Santo. Como é que eu faço, Diego, para receber o Espírito Santo? Irmão, para quem não sabe, tá? Eu sou líder de um projeto chamado Quero Conhecer Jesus, onde eu ensino pessoas a ter intimidade com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, irmão, existe. Só que existem pessoas que recebem o Espírito Santo. E tem gente que é batizada pelo Espírito Santo. Batizou com o Espírito Santo, mas não teve uma continuidade para aprender a manter o Espírito Santo dentro da sua vida, vai dar ruim. Agora, se você falar assim, Diego, eu quero aprender como ter intimidade com o Espírito Santo, você vai receber o batismo com o Espírito Santo, mas você também vai ter uma continuidade, uma intimidade, uma amizade com o Espírito Santo, certo? Eu ensino 3 coisas para as pessoas. Eu tenho no WhatsApp um grupo a qual eu ajudo pessoas a ter intimidade com o Espírito Santo. Eu ensino para elas 3 coisas a qual elas fazem e elas estão sendo libertas, transformadas. Tem gente que manifestava demônio em casa e foi liberta. Tem gente que tinha o vício das drogas, da bebida e foi liberto. Tinha gente que tinha o vício da pornografia, foi liberto através do projeto Quero Conhecer Jesus, onde eu ajudo pessoas a entender e a receber o Espírito Santo. Aí você fala assim, Diego, eu estou aqui há quase 1 hora, te ouvindo, te acompanhando, e é sensacional. Eu estou sentindo o Espírito Santo. Eu estou sentindo algo bom, algo gostoso, e eu quero viver sentindo isso, Diego. Eu quero ter uma intimidade contínua com o Espírito Santo. Eu quero fazer parte. É simples. Você vai na descrição desse vídeo. Lá na descrição desse vídeo tem um link que é do grupo de WhatsApp nosso, ok? Você vai clicar nele e vai entrar nesse grupo. Entra no grupo, fica lá no grupo que eu vou te chamar no particular, ok? Esse grupo de WhatsApp, ele não é aberto. Só eu posto lá. Eu e a minha esposa, que somos administradores do grupo. Então você vai entrar no grupo e vai ficar lá. E nós vamos te chamar, ok, no particular, para conversar com você um pouco, ok? E você vai receber o passo a passo, como receber o Espírito Santo, ok? Nós chamamos esse grupo de Mentoria QCJ, Mentoria Quero Conhecer Jesus. Por quê? Se você ora, jejua e lê a Bíblia por conta própria, você vai estar sozinho, você vai receber ataques do inimigo. O inimigo vai te atacar. Ele vai querer te convencer de não orar, jejuar e nem ler a palavra, e nem buscar o Espírito Santo. Ele vai tentar. Esse é o papel do inimigo. Esse é o papel do diabo, irmão. Isso é normal. Normal. Só que isso é tão normal, que tem gente que acha que ele pode ir por conta própria. Eu tenho força, vou sozinho enfrentar esse leão. Vou sozinho enfrentar esse gigante. Eu não preciso de ninguém. Irmão, você está errado. Você às vezes é contra a igreja. Você está errado. Eu sou a favor da igreja. Sou contra a igreja? Não.
Para mim, a igreja evangélica, principalmente, ou a religião, ela tem que pegar as pessoas e aproximar as pessoas de Deus. Tem religião que está afastando as pessoas de Deus. Tem gente que guarda Deus lá no esconderijo, guarda lá, e fica ali. Olha, vem para a minha igreja, eu vou te ensinar como ter intimidade com Deus. Mas ele vai te enrolando, ele não te mostra como ter intimidade com Deus, porque existem religiões que quer que você fique dependente do líder daquela religião, seja evangélica, seja espírita, seja, sei lá, do budismo, seja até mesmo judaica. Existem judeus que quer que você fique dependente 100% daquele líder. Não é para você, digamos assim, orar por conta própria, jejuar por conta própria, ler a Bíblia por conta própria. Você não vai conseguir. Você não pode fazer isso. Você tem que fazer parte da nossa igreja. Irmão, faça parte de uma igreja, se você concorda com aquela igreja. O projeto Quero Conhecer Jesus, o discípulo Diego Freitas está aqui não para falar para você não fazer parte de uma religião. Não, eu estou aqui para te ensinar a ter intimidade com o Espírito Santo. Tendo intimidade com o Espírito Santo, até nisso ele vai te guiar. Ele vai te falar assim: vá para a igreja tal, vá para a igreja X. Exato, de repente o Espírito Santo fala para você assim: vá para a igreja Deus e Amor. Você vai congregar lá. Vá para a igreja tal. Ou você talvez que nem é evangélico, mas você fala assim: Diego, e eu sou espírita. De repente o Espírito Santo vai me mandar sair do espiritismo para ir para uma igreja evangélica? Talvez sim, talvez não. O Espírito Santo ele trabalha de acordo com cada pessoa. Ele é individual. Exato. Você, por exemplo, aqui, se você pega a minha impressão digital, você vai ver que ela é única. São 8 bilhões de pessoas no mundo e cada pessoa tem uma impressão digital diferente. Então, a sua impressão digital significa o quê? Que você é único. Então, o propósito de Deus na sua vida, a missão de Deus para a sua vida é única. Única. É só você que tem essa missão, só você que tem esse propósito. E o Espírito Santo, o trabalho dele é exatamente isso, é aflorar, fazer você chegar ao centro da vontade de Deus e você vai cumprir a sua missão, que o Espírito Santo vai te mostrar qual é esta missão, este propósito. Pode ser que ele mande você ir para uma igreja evangélica, pode ser também que ele mande você ir para uma igreja católica, pode ser que ele mande você ir também para uma religião espírita. Mas Diego, espiritismo não é de Deus. Irmão, você está errado. Jesus, ser cristão, não é uma religião. Ser cristão é um estilo de vida. Sim, existem pessoas que vão estar no meio de uma igreja evangélica, mesmo a igreja sendo errada, pregando errado, ensinando errado, mas aquela pessoa vai estar lá representando o Espírito Santo e ele sempre vai estar tentando fazer com que aquele líder mude de opinião. Existe também pessoas que estarão dentro da Umbanda, do Candomblé, da bruxaria, do espiritismo, que são representantes de Jesus lá naquela religião para que ele seja usado para levar pessoas para o caminho correto, mesmo estando dentro de uma religião que talvez não ensina Jesus, não ensina sobre Deus. É polêmico, eu sei. Então, Diego, até agora eu gostei. Agora, misericórdia, está queimado, Jesus, o Diego agora recebeu uma entidade, está enganando a gente, até agora foi bom. Irmão, desculpa te dizer, Jesus, ele era de que religião? Tem gente que fala que Jesus era da religião dos judeus, né? Jesus ele foi criado no judaísmo, mas quando ele iniciou a sua missão, quando ele foi batizado nas águas por João Batista, foi enviado para o deserto e lá ele foi testado, o ministério dele começou ali. Ali em diante, Jesus não era judeu mais, não era da religião
Judeu é uma religião. Israelita, israelense, é uma pessoa que nasceu em Israel. Jesus, ele nasceu em Israel. Ele foi criado no judaísmo até o início da missão dele. Ok? Quando ele começou a missão dele, ele não era mais judeu. Ele não era da religião dos judeus mais. Não era. Por isso que ele pregava algo que os judeus não pregavam. Porque se Jesus fosse judeu, da religião dos judeus, mesmo com 30 e poucos anos, ele pregava exatamente o que os judeus pregavam. Jesus pregava o que os judeus pregavam? Jesus pregava o que os sacerdotes pregavam? Não. Por isso que o povo olhava para Jesus e falava, ele é diferente. Os judeus, sacerdotes, olhavam para Jesus e falavam, ele prega o que nós não pregamos. Não é que os judeus, os sacerdotes, os religiosos, achavam que Jesus estava errado. Em alguns casos, eles concordavam com Jesus. Em alguns casos, Jesus foi chamado de grande mestre, ou de mestre, pelos sacerdotes do templo, escribas, saduceus e assim por diante, chamaram Jesus de mestre. Ou seja, eles falavam o quê? Nós concordamos com o Senhor. E ali tinha algumas coisas que os sacerdotes, que os religiosos da época não concordavam com Jesus. E isso dava polêmica, dava confusão, dava briga. E era aí que Jesus fazia os judeus pensar um pouquinho diferente do que eles pensavam. Então, irmão, Jesus, ele não é uma religião. Jesus está acima das religiões. Vamos lá. Deus é de qual religião? Jesus é de qual religião? O Espírito Santo é de qual religião? Deus, ele está acima das religiões, irmão. Jesus está acima das religiões. E o Espírito Santo também. Eu vou te falar uma coisa agora que talvez você nunca pensou. Antes, eu vou te falar um pouquinho do que eu fiz nos meus últimos mais de 10 anos. Os últimos 10 anos da minha vida foi entregue 100% para o estudo sobre o Espírito Santo e sobre religiões. Eu fui estudar o Espiritismo, todas as vertentes do Espiritismo. Por quê? Dentro do Espiritismo existe candomblé, existe bruxaria, mesa branca, mesa azul, mesa negra, existe várias religiões africanas, que muitos chamam de religiões africanas. Todas as religiões africanas estão dentro do espiritismo, cada uma do seu jeito. Judaísmo do mesmo jeito. O judeu é uma religião, mas dentro do judaísmo existem várias outras vertentes da religião judaica. O evangélico, existe dentro da religião evangélica várias outras vertentes do evangelho. Por exemplo, a Deus Amor prega um Deus, um Jesus de um jeito assim. Por exemplo, a Deus Amor não aceita que mulher raspe as pernas, corte o cabelo, ande de bermuda ou de calça. Não aceita. O Deus que a Deus Amor prega não aceita que você use calça comprida, que a mulher use ou que o homem use bermuda. Não pode. Já existe, por exemplo, a universal, a internacional, a mundial, que é liberado, irmão, você faz o que você quiser. O que eles querem de você é a fidelidade na oferta alçada e dízimo. Ok? Então, existem as pentecostais e assim por diante. No meio evangélico, existem várias. Nem vou falar das igrejas de parede preta. Quadrangular, batista tradicional, batista renovada, batista, de vários outros tipos de batista que existe. Não estou falando essas igrejas. Existem várias vertentes do evangélico. E a católica do mesmo jeito. A católica é a religião que menos tem vertentes. Menos tem. Por quê? A igreja católica tem a tradicional, lá de Roma, que é a maior representante dos católicos, mas também tem padres
Padres, tipo assim, por conta própria. Exato. Padres que saíram do meio da católica romana e foram e abriram as suas igrejas, que são católicas, mas não são representantes da romana ou do Vaticano. Não é representante. Ponto. Então, a religião católica é a religião que menos tem vertentes, tipos de religião dentro da religião. Entendeu? Mas, vamos lá, ao Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, todas as religiões que eu estudei, todas, até mesmo a religião satânica. Por quê? Para você que não sabe, a religião satânica, ela começou como uma representante, um braço do espiritismo. Só que a satânica, o satanismo, começou a trabalhar por conta própria. E hoje eu considero o satanismo como uma religião à parte. Ela nem é espírita, nem é católica e nem é evangélica. Ok? A satânica, religião de Satanás, ela é uma religião à parte. Uma religião que acredita em vários espíritos, a qual muitas religiões chamam de espíritos maus, espíritos que não representam o bem. A satânica já adora esse tipo de espírito. O satanismo está dentro disso. Estou falando que está errado, estou julgando? Não. Cada um é cada um. Mas agora vamos à coisa mais importante desse vídeo. Todas as religiões que eu estudei, seja satanismo, espiritismo, catolicismo ou evangélica, também tem, né, as religiões asiáticas, a qual algumas não se encaixa nem no catolicismo, nem na evangélica, nem no espiritismo. São religiões também à parte. Nenhuma dessas religiões nega a existência do Espírito Santo. Vou repetir. Nenhuma religião, espiritismo, satanismo, catolicismo, ou evangélica, ou religião asiática, ou até europeia, nenhuma dessas religiões nega a existência do Espírito Santo. Todas elas acreditam, falam que existe sim o Espírito Santo. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que nenhuma dessas religiões é focada no Espírito Santo. Nem evangélica, nem católica, nem espírita, nem satanista e nenhuma outra. Eu estudei as maiores religiões do mundo. Passei noites e noites em claro. Pensa assim, eu tive fases da minha vida que eu fiquei 3 dias acordado, irmão, 24 horas. Estudando, não assim, um pastor que era espírita, um pastor que era ex-candomblessista, ele era um representante do candomblé, ele era da religião do candomblé, agora é pastor, e ele está falando da religião. Não, eu fui estudar direto na fonte. Eu cheguei ao nível de escolher, agora eu cheguei no nível, para continuar estudando, eu tenho que decidir, ou eu sou cristão, ou eu sou da religião tal, certo? Mas eu estudei ao nível a qual cada religião existe os seus representantes que ensina pessoas, na internet principalmente, tem todas as religiões, tem os seus representantes, e eu aprendi muito. Por exemplo, eu cheguei a estudar sobre o candomblé com o orixás, exatamente, com orixás, onde esses orixás ensinavam sobre o candomblé, e falava, olha, nossa doutrina é essa. E eu vi, por exemplo, no candomblé, no espiritismo, na maçonaria, eu vi no satanismo, os braços dos satanistas, os evangélicos, os católicos, falando sobre o Espírito Santo. Por exemplo, uma aula que eu fiz, tinha o Zé Pilintra, exato, uma entidade, certo, do espiritismo, a qual ele tem no candomblé e também em outros. E esse Zé Pilintra, que é o nome que dão lá, essa entidade estava falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que, no candomblé, este Zé Pilintra, essa entidade,
ela é considerada um espírito baixo, um espírito que não é de alto escalão. E esse Zé Pilintra, o espírito, a entidade, ele diz: eu não posso falar o nome de Deus, no caso, no Pai, né? Ele falou, o maior, o grande espírito, não posso falar o nome do filho dele, e nem posso falar o nome da representação. Eu só posso falar que o terceiro desses três, eu posso chamar ele de Espírito da Verdade. Aí ele falou assim, no candomblé, o terceiro elemento da Trindade Santa, para nós aqui se chama Espírito da Verdade. E no candomblé, eu fui estudar tanto essa entidade quanto outras entidades, falavam do Espírito Santo, que eles chamam de Espírito da Verdade. O satanismo também chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Existem padres que ensinam sobre o Espírito da Verdade e existem padres que ensinam sobre o Espírito Santo. Sim, na católica eles falam do Espírito Santo, ok? Já na religião espírita, não. É muito raro você ver uma entidade representante do Espiritismo falando o nome Deus, Jesus, Cristo, ou Cristo, e Espírito Santo. Não. No Espiritismo é apenas Espírito da Verdade, que algumas entidades falam, outras não. Por quê? Dependendo do tamanho, do grau da entidade, ela não pode citar o nome Espírito Santo. Não pode. Ela não é autorizada a isso. Ele tem que subir de nível para conseguir pronunciar o nome Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Aí você fala, Diego, eu nunca ouvi isso. Eu nunca pensei nisso. Diego, você falou que Jesus está em todas as religiões. Não, eu não falei que ele está em todas as religiões. Jesus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. O Espírito Santo está em todos os lugares, incluindo no satanismo. Ah, Diego, agora lascou. Diego, o satanismo representa o Satanás, Satã, Lúcifer. Eles honram este espírito lá. Como que o Espírito Santo, Jesus e Deus está lá? Deus está em todos os lugares. Só que existem lugares que Deus está olhando e existem lugares que Deus está lá. A Bíblia diz, quem se reunir em meu nome, ou dois ou três, né, que se reunirem em meu nome, eu estarei lá. Então, irmão, se de repente um espírita, um bruxo, um satânico, um católico, um evangélico, reunir dois ou três em uma casa, em um quarto, em uma praça, em uma sala, onde seja, e eles orarem, pedindo para Deus ouvir eles, a Bíblia diz que Deus vai ouvir. Se esses mesmos orarem em nome de Jesus, Jesus vai estar lá. Se orarem em nome do Espírito, pedindo a presença do Espírito Santo, pedindo a presença de Jesus, a presença de Deus, vai estar lá. Exatamente. Então, a mesma coisa, se você se reunir e falar assim, nós estamos aqui orando em nome de Lúcifer, em nome de Satanás, em nome dos demônios, em nome de não sei o que lá, você vai ser um representante do demônio que você está chamando. A mesma coisa, se você se reunir e falar assim, estou aqui para invocar a entidade Zé Pilintra, sei lá, Pomba Gíria fulana de tal, Exu não sei das quantas, e assim por diante. Se você se reunir e você tiver ali 3 pessoas, 2 pessoas, ou sozinho, querendo invocar o que seja, que espírito seja, ele vai estar lá, incluindo Deus,
Jesus e o Espírito Santo. Então, finalizando, põe na sua cabeça. O Espírito Santo, Jesus e Deus está em todos os lugares. O diabo também. As entidades também. Tudo depende de quem você quer invocar. Uma certa vez uma pessoa me disse que uma amiga dela acendia uma vela branca e uma vela preta. Ela fazia pedido para espíritos do alto e para espíritos de baixo. Ou seja, para espíritos bons e espíritos ruins. E ela falava assim: eu estou pedindo isso, e quem me atender primeiro, eu vou ser grata. E aí ela falava: eu estou disposta a fazer o que o espírito me pedir, se fizer o que eu estou pedindo. Por exemplo, vamos supor que ela queria uma cura. Ah, estou doente, eu quero uma cura. Ela acendia a vela branca e preta, que representava coisas boas e ruins, espíritos bons e espíritos ruins. Ela acendia a vela, e ao acender essa vela, ela orava. E ela falava: quem me atender primeiro, eu vou fazer o que vocês me pedirem. Pede o que vocês querem que eu faço, se vocês se comprometerem de fazer o que eu quero. E ela fazia o pedido dela. Eu vou falar que isso está errado? Não, irmão, cada um é cada um. Se ela aprendeu, não sei com quem, mas aprendeu a fazer assim, responsabilidade é dela. Mas saiba de uma coisa: o Espírito Santo está em todos os lugares. Existem representantes do Espírito Santo em todos os lugares. Existem cristãos em todos os lugares. Exato. Existem, por exemplo, prostitutas que estão no prostíbulo. Estão lá vendendo o corpo dela, estão lá fazendo, mas são pessoas que, de repente, ela vira para alguém e fala: olha, você não é para estar aqui. Deus tem uma obra na sua vida. Uma prostituta falando coisas boas para uma outra prostituta. Pode acontecer, cara. O ser humano, ele não é um ser santo. Não, o Espírito é santo. Você não. Tudo depende se uma pessoa está aberta a transmitir a mensagem do Espírito Santo ou não. A Bíblia não fala que Deus falou com um profeta através de uma jumenta? A Bíblia não fala, Jesus fala, né? Que se aqueles que deveriam clamar, não clamarem, não fazer a obra de Deus, as pedras clamarão, as pedras farão a obra. Jesus disse isso ou não disse? Quer dizer que alguém está sendo usado pelo Espírito Santo, que ele vai ser salvo? Não. Por exemplo, eu aqui estou disposto a trazer a palavra. Eu tenho o dom da palavra. É um dom nato que eu tenho. É um dom que já nasceu comigo. Só que com o Espírito Santo, eu uso o dom da palavra para pregar o Evangelho. Existem pessoas que usam o dom da palavra para ganhar dinheiro, para enganar pessoas. Exato. Então, cada um que tem o dom da palavra vai usar para o que ele quer. Se você coloca o Espírito Santo junto com o dom da palavra, você vai falar de Deus, você vai falar de Jesus. E acabou, irmão. Depende para que você vai usar o seu dom. Existem pessoas que têm um dom do louvor, de tocar ou de cantar. Tem gente que tem um dom de cantar e vai cantar músicas de apologia ao sexo, apologia às drogas. O cara tem um dom, nasceu com ele. Todos temos um dom. O cara está usando o dom dele para aquilo que ele quer. É a responsabilidade desse cara. Ele é o responsável. Ele está usando o dom dele para aquilo. Enquanto isso, existem pessoas que usam o dom para louvar a Deus. Aí que entra o Espírito Santo. Entendeu? Então, dom, todos nós temos. Só que você precisa receber o Espírito Santo. Exato. Já era para mim ter terminado esse vídeo há 20 minutos. A minha meta era no máximo 1 hora. Já está 1h23 já. Tá? Então, irmão, eu falei para você sobre o Espírito Santo. Começamos falando sobre pentecostais, igreja, falamos de religião, falamos várias coisas. E você, que está aí, fala assim: Diego, eu quero o Espírito Santo. Eu quero.
Eu quero ter intimidade com o Espírito Santo. Eu quero ter amizade com o Espírito Santo. Então é simples. Vai lá na descrição desse vídeo e você vai clicar no link que está lá assim, Grupo Mentoria QCJ, certo? Que é a mentoria Quero Conhecer Jesus. Então, Quero Conhecer Jesus quer dizer o quê? Você primeiro precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Tendo intimidade com o Espírito Santo, você vai ter intimidade com Cristo. Ter intimidade com Cristo, você vai ter intimidade com Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Só que Jesus também fala no livro de João que para você chegar até Jesus, você tem que conhecer o Espírito Santo. Tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Quem vai te guiar a encontrar o caminho, que é Jesus, é o Espírito Santo. O meu papel aqui é te ensinar a ter intimidade com o Espírito Santo. Exatamente. Você vai ter intimidade com o Espírito Santo. Ter intimidade com o Espírito Santo, ele vai te levar até Jesus. Chegando até o caminho que é Jesus, que é os ensinamentos. Quando eu falo caminho é Jesus, os ensinamentos, as pregações, tudo que Jesus ensinou, você vai aprender. O Espírito Santo vai te ajudar, certo? Chegou até Jesus, você vai caminhar na vontade de Jesus, no caminho que Jesus quer. Chegou nisso, você vai chegar a Deus. Exatamente. Então, Espírito Santo, Jesus e Deus. Este é o caminho para a salvação. Eu não vou levar você até o céu, não vou levar você até Deus, eu vou te levar até o Espírito Santo. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu tenho uma intimidade com o Espírito Santo desde muito novo. E a minha intimidade com ele foi multiplicando. Quando ele me fez uma proposta. Eu recebi uma proposta do Espírito Santo. Só que eu não vou te contar nesse vídeo, não. Não vou, porque senão vai 3 horas de vídeo. Vou deixar para um outro vídeo. Eu vou contar para você a intimidade com o Espírito Santo que eu recebi. Ok? Que eu recebi a intimidade com o Espírito Santo. Como eu recebi o Espírito Santo. Como eu aprendi a ter intimidade, a ter amizade com o Espírito Santo. Exato. Tem momentos que eu estou vivendo a minha vida, trabalhando, fazendo algo, o Espírito Santo fala, ei, para tudo e vai na casa de fulano, que eu vou usar você para dar uma resposta para ele ou para ela. E eu vou te contar isso no outro vídeo, ok? Quer ter intimidade com o Espírito Santo? É só você clicar no link que está na descrição deste vídeo, vá lá, clica no link, está escrito assim, Mentoria QCJ. Mentoria Quero Conhecer Jesus. E vai estar um link que é o nosso WhatsApp, ok? Clica nele, você vai vir para o grupo. Veio para o grupo no WhatsApp, chegando lá, você vai entrar no grupo. Fique lá no grupo, que eu vou te chamar no particular para conversar. Entra lá e fica. Pode demorar 1 dia, 2 dias, mas eu vou te chamar, ok? Quem quer ter intimidade com o Espírito Santo, aprender a ter intimidade com o Espírito Santo, não importa a sua religião. Eu estou te oferecendo o Espírito Santo. Continue na sua religião, continue do jeito que você faça. Diego, eu sou um cara da vida errada. Diego, eu sou uma mulher da vida errada. Não importa, continue do jeito que você está. Só venha se você quiser ter intimidade. Você vai vir. E na hora certa, o Espírito Santo vai tirar você da onde você está. Só que ele vai te convencer. Eu não posso te convencer. Diego, eu tenho vício das drogas, eu quero sair das drogas. O Espírito Santo vai te guiar para sair das drogas. Mas primeiro você precisa aprender a receber o Espírito Santo de Deus. Amém? Neste momento, eu quero te convidar a orar comigo para encerrarmos esse vídeo de hoje. Ok? Olha lá, 1h28. A meta era menos de 1 hora, né? Já foi 1h28. Ok? Vamos orar, vamos falar com o Espírito Santo, com Deus e agradecer pela palavra de hoje. Vamos lá. Ore comigo. Soberano Deus eterno Pai, neste momento, Senhor amado, eu quero te agradecer pela mensagem de hoje, pela palavra de hoje, pelo estudo, que hoje foi um estudo. Nós aprendemos muito. Eu agradeço ao Senhor por ter usado a minha vida nas mãos do Espírito Santo.
para levar para pessoas esta palavra, esta mensagem. Muito obrigado, Senhor, por ter usado a minha vida. É uma honra ser usado pelo Espírito Santo. É uma honra. Eu agradeço. Eu quero pedir ao Espírito Santo que venha entrar na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Não sei onde, não sei como, não sei porquê, não sei o que aconteceu. Eu só sei que ela está aqui até agora e ela está orando comigo, pedindo para o Espírito Santo entrar na vida dela, ajudar ela. Ajude ela no que eu não posso. Eu não posso ajudar todas as pessoas, mas o Espírito Santo pode. Espírito Santo, não é por acaso que essa pessoa chegou aqui. Não. Tem um motivo, tem uma razão, tem um porquê. Então, Espírito Santo, muito obrigado pela mensagem de hoje. Muito obrigado por ter alcançado essa pessoa. Eu quero abençoar todas as pessoas que vão chegar até aqui neste vídeo de hoje. Pessoas que vão ver cortes espalhados pela internet e vão chegar até aqui. Muito obrigado pela vida delas. Eu agradeço ao Senhor por elas terem ouvido. Aqueles que vão fazer parte da mentoria Quero Conhecer Jesus. Eu também já quero agradecer por cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Continue levando a palavra. Eu estou aqui como semeador, lançando a semente que o Senhor me deu, depositando a semente em cada coração, em cada pessoa. Essa pessoa que está me ouvindo representa uma terra a qual eu fui encarregado de semear. Mas quem vai cuidar da semente é o Espírito Santo. Então, Senhor, cuide, Espírito Santo, meu amigo, cuide dessa pessoa, dessa semente, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. E assim, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe grandemente. Eu espero você no nosso WhatsApp. Clica aqui na descrição deste vídeo, em nome do Senhor Jesus, ok? E até o próximo vídeo. Para você que não é inscrito do canal, né, do discípulo Diego Freitas, se inscreva aí, clica aí, né, no botão inscreva-se, clica aí também no sininho, receber, né, todas, e assim você vai receber todas as nossas mensagens, ok? Virão muitas outras como essa, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.